A guerra se alastrou no Oriente Médio e mergulhou a região numa nova fase de temor e incerteza. Esta edição do Jornal Nacional começa com informações ao vivo, direto do escritório da Globo em Nova York. A gente vai falar com a correspondente Sandra Coutinho. Sandra, boa noite para você. E o Irã se espalhou hoje, arrastando outros países para os confrontos. O exemplo, por exemplo, do Líbano, onde o grupo extremista Hezbollah, que controla o sul do país e é financiado pelos iranianos, resolveu sair em defesa do Irã e atacou Israel. Na Europa, a queda de um drone iraniano em uma base britânica no Chipre pode levar ao envolvimento de países do continente no conflito. Essa ampliação também pode ter impacto na duração da guerra. O presidente americano, Donald Trump, chegou a dar um prazo de mais de um mês para os confrontos. E agora à noite, o Departamento de Estado pediu que os cidadãos americanos deixem 14 países do Oriente Médio imediatamente. O conflito já está provocando consequências econômicas para todo o planeta também, com o preço do petróleo que disparou. Diante de tanta instabilidade, fica difícil fazer qualquer previsão sobre o que vem pela frente. Renata, Tralli. Obrigado, Sandra. E a guerra, entre Estados Unidos, Irã e Israel está se espalhando pelo Oriente Médio e tragando os países da região para o conflito. E as consequências são absolutamente imprevisíveis. A gente vai começar a ver isso a partir de agora, Renata. Estados Unidos anunciaram que 6 soldados americanos morreram em confrontos no Irã. 18 militares ficaram gravemente feridos. Esses são os sons de uma guerra que entra no 3º dia. No Kuwait, um avião militar americano apareceu em queda livre. E de repente, por trás da fumaça, surgiu o piloto de paraquedas. Ele foi alvo de fogo amigo, resultado de uma confusão. Os militares do Kuwait, aliado dos Estados Unidos, acharam que se tratava de um avião iraniano. No total, derrubaram por acidente 3 caças americanos. Todos os 6 tripulantes conseguiram se ejetar e sobreviveram. Em Teherã, capital iraniana, novas explosões. Quem olha para o céu, enxerga no horizonte a fumaça preta. No chão, os destroços. Além de uma estação de polícia, um hospital da cidade também ficou destruído. Até agora, o total de mortos no Irã chegou a 555, segundo o Crescente Vermelho. 180 em uma escola primária de meninas no sul do país. Os ataques atingiram o território de norte a sul, muito além da capital Teherã. O Crescente Vermelho fala em 131 municípios atingidos. A tática americana é atacar a principal arma do inimigo: os mísseis. O governo declarou que atingiu mais de 1.200 alvos desde sábado. Já a principal estratégia de defesa do Irã neste momento é contra-atacar. Até agora, a resposta iraniana mirou 8 países do Oriente Médio, além de Israel. São países que têm bases com militares americanos, mas os ataques também estão atingindo alvos civis. 8 pessoas morreram nesses países e 10 em Israel. A maioria dos mísseis lançados pelo Irã foi abatida. Mas um deles caiu sobre Beersheba, em território israelense, hoje. 19 pessoas ficaram feridas. Eu estava em casa e tudo balançou. As janelas quebraram. O concreto foi para o chão. Voou tudo. Em Jerusalém, as sirenes voltaram a tocar. Alguns correram. Outros se abaixaram enquanto observavam a perseguição aos mísseis no céu. É um conflito travado no ar. Na Arábia Saudita, destroços de drones iranianos causaram um incêndio na principal refinaria do país, uma das maiores do Oriente Médio. Funcionários fugiram às pressas e parte do complexo petroleiro foi fechado por precaução. O Catar também foi atacado e declarou ter abatido 2 caças iranianos. O país interrompeu a produção de gás natural hoje.
é que além dos bombardeios em casa, a rota para escoar a produção, o Estreito de Hormuz, continua fechada. E a Guarda Revolucionária do Irã disse que vai incendiar qualquer embarcação que tente atravessar. Em Dubai, nos Emirados Árabes, o aeroporto internacional retomou parcialmente as operações, mesmo com novos ataques. Esse é um dos maiores polos de tráfego aéreo do mundo e chegou a ser atingido no fim de semana. Por isso, ficou fechado. O governo local fala em 60 feridos nos ataques iranianos. Mesmo bombardeando países por todo o Oriente Médio, o governo iraniano declarou hoje que não está em guerra com as nações da região e insistiu que os alvos são militares americanos. O ministro das Relações Exteriores do Irã cobrou que os governos do Golfo façam pressão para que os Estados Unidos interrompam a guerra. O regime dos ayatolás tenta mostrar que ainda tem cartas na manga. A agência estatal divulgou imagens de drones e lançadores de mísseis em túneis subterrâneos. O chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Larijani, disse hoje que o Irã está preparado para uma guerra longa e negou que o país vá negociar com os americanos. Ontem, Donald Trump chegou a dizer que a nova liderança queria o diálogo. Para o regime dos ayatolás, é um jogo de sobrevivência. O líder supremo, Ali Khamenei, está morto, assim como os principais comandantes militares. Para mostrar que a transição já começou, o governo transmitiu uma reunião entre o presidente Massoud Pezeshkian, o chefe do judiciário, Golan Hussein, e o ayatolá Alireza Araf. Ele é, por enquanto, o líder supremo interino do Irã. Juntos, eles formam um conselho que vai comandar o processo de escolha do novo líder supremo. O mundo ainda tenta calcular o tamanho, a duração e as consequências dessa guerra, que, segundo os dois lados, só está começando.